Teacher, eu até entendo inglês. Eu entendo quando eu escuto, eu entendo quando eu leio alguma coisa, mas eu não consigo falar, eu travo, não sai. Você sabe por que que é tão comum essa fala entre os alunos de inglês? Porque quando a gente está aprendendo um segundo idioma, a gente tem o hábito de querer traduzir palavra por palavra na nossa cabeça. Então a gente quer traduzir literalmente antes de abrir a nossa boca. E isso não funciona na vida real. Não existe, não dá certo. E hoje eu vou conversar com vocês sobre por que que isso não dá certo e o que que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo de tradução na nossa cabeça. E nessa conversa eu quero mostrar para vocês alguns truques que a gente consegue aplicar bem simples no nosso cotidiano. Então, nada de teorias difíceis, de gramática, de coisas complicadas, não. Coisas bem simples que a gente consegue colocar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Primeiramente, para a gente entender por que que você traduz palavra por palavra na sua cabeça na hora de falar, é importante entender como que a gente adquire linguagem. Então, quando a gente é bebezinho, uma criança bem pequenininha lá, você está aprendendo a sua língua materna, a primeira coisa que acontece é que você entende. Você entende o que a sua mãe está falando, você entende as expressões faciais, você entende o que ela está te comunicando, mesmo que você não entenda a palavra em si. Só depois que você vai começar a falar. Falar é o último estágio na aquisição de linguagem. E veja só, quando você começa a entender as palavras, você entende a associação dela com o real, com o objeto, com a sensação. Então, por exemplo, você olha para isso aqui e você sabe que isso aqui se chama grampeador. Isso já vem na sua cabeça. Isso vem naturalmente de tantas vezes em que você repetiu essa palavra, em que você viu essa palavra em diferentes contextos, em diferentes situações. Isso vem da repetição. O aluno que ele é avançado, a pessoa que já é fluente, isso acontece naturalmente com o segundo idioma. Então, eu vejo esse objeto e eu entendo que ele se chama grampeador e que ele se chama stapler. Eu entendo que ele só tem diferentes nomes para a mesma coisa. E eu entendo que os nomes diferentes eu uso em situações diferentes. E é por isso que eu não posso traduzir palavra por palavra. A gente traduz contextos ou ideias. Então, olha só, uma situação que já aconteceu comigo. Quando eu fui morar em Londres, eu tinha o inglês que era do intermediário para o avançado. E aí eu tinha comprado um chip para o meu celular para poder usar a internet e eu não conseguia explicar que eu precisava de um plano específico ali. Eu estava tentando explicar para o atendente, eu tinha vocabulário para isso, mas eu não estava conseguindo fazer a construção da frase. Ao ponto que ele simplesmente perdeu a paciência comigo, virou as costas e me deixou falando sozinha. Educadíssimo, querido. A primeira coisa para você parar de travar é aquilo que você já está careca de saber, que é calma. Mantenha a calma. Tá tudo bem a língua não vir naturalmente para você. Se você não cresceu num contexto bilíngue e você não é fluente, você está aprendendo, teu cérebro precisa, às vezes, de um pouquinho mais de tempo para fazer conexão entre um objeto, uma frase e o outro idioma e os outros nomes para essas mesmas palavras. Então, eu parei, respirei fundo, falei para mim, eu vou tentar, eu vou recomeçar quantas vezes for necessário. Chamei o cara de novo e voltei a me explicar. Dessa vez, eu abandonei essa tradução literal, de palavra por palavra, e eu pensei no contexto, o que eu estou tentando transmitir para ele. Mais importante do que as palavras são o contexto, é a mensagem. O que você está querendo passar? Tá, Dani, então o que eu tiro disso além de mantenha a calma? Disso você precisa tirar que é importante que você comece a trabalhar a fazer associações das palavras com as situações, as palavras com os objetos. Então, quando você pensa em cat, tenta não buscar o gato na tua cabeça, a palavra gato. Quando você pensa em cat, tenta ver a imagem do gato. Tenta apelar para os seus outros sentidos, para a sua audição, para a sua visão, para aquilo que vem natural para você. E aí uma técnica muito útil para você fazer no seu dia a dia é você usar onde você está para imaginar cenários em inglês. Então eu estou na panificadora, eu quero um café. Então eu peço o café para a atendente, mas na minha cabeça eu falo I'll have a coffee, please. Então eu crio na minha cabeça um cenário bilíngue. Com a repetição desse tipo de atitude, a gente vai quebrando o ciclo da tradução na nossa cabeça. Outra técnica muito parecida é você descrever o que você está fazendo. Então, por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo. I'm recording a video. Eu estou cozinhando, tô cortando cebola.
I'm chopping onions. Então, você vai descrevendo na sua cabeça o que você está fazendo. Você vai prestando atenção aonde que você trava, quais são as palavras que te faltam. Você vai fazendo uma autoanálise toda vez que você fizer isso. Então, eu tinha uma aluna minha que foi passar uma temporada nos Estados Unidos e ela começou a fazer essa técnica da descrição. Então, the sky is blue today, the weather is sunny, there's a truck passing by. E ela ia fazendo essa descrição constante na cabeça dela. Isso, somada à imersão em que ela estava, com o tempo ela começou a perceber que até os sonhos estavam vindo em inglês para ela. Isso era um sinal de que o cérebro estava cada vez mais fazendo essa associação direta entre a vida real, entre o que eu estou colocando no meu dia a dia, com a segunda língua. Outra técnica que funciona muito bem é a criação de histórias. Então, sei lá, vi uma palavra, umbrella, guarda-chuva. E aí você pode pensar, I'm walking in a park, it started to rain, I'm opening my umbrella. Então você está criando frases na sua cabeça dentro de um contexto que poderia muito bem ser real. Toda vez que você faz isso, você está falando para o seu cérebro que o contexto é mais importante do que a tradução literal. Você está acostumando você mesmo a pensar dentro dos contextos, que é o que a gente quer. Ah, entendi, mas pra mim não funciona assim, eu não consigo criar história, eu não sou criativo, não vai, então, o negócio de imaginação não é comigo. Então vamos para a clássica, das séries e dos filmes em inglês. Mas calma que eu não vou ficar falando para você, assiste vendo com legenda e blá blá blá, que você já sabe. Então, por exemplo, tinha um aluno meu que adorava How I Met Your Mother. Ele estava assistindo essa série. E aí, eu propus para ele o seguinte desafio. A partir de agora, em vez de você continuar com a legenda, vamos tentar tirar a legenda e você vai focar nas expressões faciais e no contexto do que está acontecendo. E aí ele estava assistindo uma cena de uma piada sendo contada lá, e ele conseguiu entender o contexto dessa piada. Então, olhando para o que estava acontecendo em volta, quais eram as expressões faciais dos atores. Então, isso é muito mais importante. A mensagem que eu estou querendo passar é muito mais importante do que palavra por palavra. E aí começa a fazer o sentido em inglês na sua cabeça. Então, estou assistindo a minha série. Pausa. O que está acontecendo naquele contexto? O que eles estão falando? Quais são as emoções ali? Isso é trazer o inglês para a vida real, para situações de verdade. No começo vai ser difícil. No começo vai ser chato, vai exigir uma paciência um pouco maior de você. Só que é igual qualquer outra habilidade que a gente aprenda. Se você me colocar numa piscina, gente, eu não sei nadar. Eu não vou conseguir desempenhar o que eu preciso desempenhar para poder nadar do nada. Então, eu preciso da repetição. E vai acontecer a mesma coisa com o contexto do seriado em inglês. Você precisa da repetição para que você perca a dependência da legenda para entender o que está acontecendo. Tudo que eu te falei aqui são coisas muito simples que você consegue incorporar no seu dia a dia e que não demandam muito tempo. O meu último conselho para vocês é: faça e depois melhore. Não tenha medo de errar, não tenha vergonha de errar. Tá tudo bem, é assim que a gente aprende. Ninguém aprende a nadar do nada, ninguém aprende a tocar violão na primeira aula, ninguém se torna um especialista em corrida em um mês. A gente precisa de repetição, a gente precisa de tempo, é um processo. Para que você tenha essa habilidade de verdade com você, você precisa respeitar o seu tempo e o seu processo e fazer todos os dias. Eu espero que essas dicas te ajudem e se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no meu canal. E conta para mim, você que é novo aqui, você que está aprendendo inglês, qual técnica que você já usou ou qual que você vai começar a usar hoje mesmo. Até a próxima!